campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Irmãos, que bom, né, estarmos aqui novamente, ouvindo as palestras do nosso querido grupo do Chiquinho. A todos aqueles que são os nossos irmãos na tarefa, todos aqueles que são os amigos do Chiquinho, que sejamos abençoados pelo Pai. E aí nós vamos iniciar então a nossa palestra. Vamos ver o que nos caiu. Do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E é o item 14. Nós vamos ler então um pedaço e depois nós vamos comentar. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que dele se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender essas proféticas palavras do Salvador. O meu reino não é deste mundo. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade. Porque se tal fizesse, tornar-se-ia uma carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se de responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus a outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério, sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com o pouco. Se sois pobre, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Olha quanta verdade aí nessa frase, né? Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis conta de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-as unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. É uma mensagem em Constantina, 1863, de Lacordaire. Bom, então acho que aqui nós já temos um assunto para começar a comentar isso que nós lemos, não é? Nós sabemos que ao Pai apraz
de acordo com aquilo que nós necessitamos, que seja o nosso proveito, não o proveito material, mas sim o proveito espiritual, para o nosso crescimento espiritual, nós devemos receber, se for da vontade do Pai, aquele dinheiro que for necessário, mas não para os nossos gozos, não para a nossa vaidade, não para o nosso orgulho, mas sim para que nós possamos ter oportunidade de praticar a caridade, porque nós sabemos que isso que Deus nos outorga, que Deus nos dá, é para o nosso crescimento. É como que nós vamos lidar com a riqueza, não é? Porque se nós formos egoístas, nós vamos usá-la para nós, para o nosso deleite, né? Mas isso aí não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós possamos usar essa riqueza para que possamos fazer o melhor, fazer o bem, tanto para aqueles que convivem conosco, como para a sociedade. Porque muita gente pensa assim, mas aquela pessoa tem muito dinheiro, mas se ele faz um empreendimento, um negócio que vai dar emprego, que vai fazer crescer a sociedade onde ele convive, então esse é um bom emprego da sua fortuna, né? Porque ele está proporcionando a muitos que possam dali daquele emprego ter o seu sustento. Porque muita gente acha assim, se é rico, é egoísta. Tem razão muitos, porque muitos são sim, mas nós devemos não apontar o dedo para aquele que é rico, que tenha muitos bens. Se ele está fazendo o bom uso do seu dinheiro, daquilo que lhe foi emprestado pelo Pai. Assim também como é a pobreza. Muitos se queixam, Deus não foi bom comigo, porque eu precisava ter mais dinheiro, eu gostaria de viajar, de ter boas roupas, nunca pensa, eu gostaria de ajudar aqueles que precisam, né? Então pensando, se eu fosse rico, eu compraria uma casa linda, eu compraria roupas boas, eu viajaria. Mas não é isso, não é para isso. Nós, se não temos a fortuna, se nós somos pobres, nós devemos pensar, porque essa é a nossa necessidade, para que nós possamos fazer aquilo que precisamos, porque nós sabemos que o Pai distribui a riqueza em algumas encarnações para nós, em outras a pobreza. Às vezes somos até muito, muito miseráveis, temos só para o nosso dia a dia, e nós vemos que para fazer o bem não precisa ter o dinheiro, né? Nós podemos fazer o bem numa oração para alguém que está passando por dificuldade, possamos levar um prato, se não somos miseráveis, mas somos pobres, podemos dar um alimento, ajudar alguém que está passando fome. Podemos, nós temos essas campanhas e nós vimos quanta ajuda, quanta coisa foi feita e ainda está sendo feita, né? Então, tudo isso são provas que nós passamos, porque o Pai não faz nada por acaso, Ele faz tudo aquilo que nós necessitamos e nós devemos aceitar aquilo para que nós viemos. Muitos de nós ignoram por que nós estamos aqui. Muitos se queixam, mas por que Deus não deu para o meu vizinho, ou deu para alguém tanta coisa e eu passo dificuldade? Se eu passo dificuldade, é para que eu possa desenvolver a minha inteligência
a minha força de vontade, que eu possa lutar para melhorar, mas sempre pensando no próximo, assim como nós gostamos e precisamos também uns dos outros, que o próximo também nos ajuda, né? Quando precisamos. E essa doutrina maravilhosa não é para nós vivermos solitários, só pensando no eu, só pensando em nós, naquilo que nós precisamos, naquilo que nós desejamos, porque as atrações, as coisas estão aí, mas nós devemos pensar antes de tudo no nosso espírito, porque a matéria vai ficar. Tanto faz nós usarmos uma roupa que custou muito, que é de marca, de grife, como se não precisamos usar trapos, que nós possamos usar a roupa que nos aqueça no inverno, que nos faça sentir bem no verão. Então nós devemos pensar sempre que Deus faz tudo certo. Deus não nos castiga. Nós às vezes é que nos castigamos, né? Porque se nós pensamos só em nós estamos nos castigando, porque nós não estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Nós devemos esquecer o eu, nós devemos olhar para o próximo e ver, antes de nós, olhar as necessidades dos nossos irmãos. Nós devemos sempre, sempre saber que o Pai não abandona nenhum dos seus filhos. E Ele sempre coloca no nosso caminho aqueles que precisam do nosso apoio, tanto monetário quanto uma palavra amiga, um abraço, um conselho. Há tantas coisas que nós podemos fazer sem ter o bem material. Nós podemos fazer preces. Eu acho que isso é a coisa mais louvável que nós podemos fazer, porque o Pai nos ouve se nós orarmos com sentimento, pedindo realmente ajuda, tanto para nós quando nós estamos em dificuldades. E nós, espíritas, sabemos que isso é uma realidade, porque quando estamos, não penso porque somos espíritas, que estamos trabalhando numa casa espírita, que Deus nos tira todos os problemas. Não, aí que Deus nos coloca para nos ensinar, para que nós possamos olhar para dentro de nós e ter a certeza de que é aquilo que nós precisamos, porque nós precisamos desenvolver tudo aquilo que está no nosso espírito, a bondade, a sinceridade, a caridade, a humildade, a paciência. Tantas coisas que nós devemos fazer em benefício nosso mesmo e ajudando, pensando no próximo, que nós vamos melhorar o nosso espírito. Porque nós ainda somos muito pequenos. Nós sabemos que quando nós chegamos aqui, não viemos, não foi quando nós nascemos ou quando nasce um bebê, ele vem como um livro em branco. Não, nós já trazemos em nós tudo aquilo que fizemos no passado. Nós viemos para fazer um aprendizado naquilo que erramos. Então ali que vão estar as nossas lições. E se nós, nas nossas encarnações, porque nós somos o produto de nós mesmos, Deus nos mostra o caminho, mas nós é que devemos andar, nós é que precisamos ir caminhando para o nosso aprimoramento, porque naquilo que erramos, nós vamos ter que repetir. E vejam a bondade do Pai, e às vezes nós até passamos por sofrimento, mas vamos entender que é uma necessidade. O Pai nos ama e Ele é bondoso, é caridoso, Ele faz tudo para o nosso bem. Então, quando nós estivermos passando por problemas, vamos numa prece nos ligar a Ele e vamos ter certeza
que sempre Ele vai nos mandar uma resposta, ou através de alguém, ou através de uma intuição que nós vamos ter, até quando dormimos, às vezes sonhamos e resolvemos coisas que a gente está nos questionando. Vem a solução. Que coisa maravilhosa que é esse amor que o Pai tem por nós, por todos nós. Ninguém é desprotegido. Muitos se queixam, mas vamos estudar. Nós temos esse evangelho de amor. Quanta coisa nos aprimora, nos ensina para o nosso bem. Porque nós viemos de muitas e muitas encarnações. E quanto nós erramos. E esse Pai maravilhoso nos dá novas oportunidades. É assim quando nós temos os nossos filhos. Se nós só vamos quando eles erram, quando fazem uma coisa que não está de acordo, se nós berrarmos, gritarmos, batermos, não é isso que o Pai nos ensina. É com amor, mostrando aonde está o erro, ensinando o que é certo e esperando quando surgir novamente uma experiência assim, Ele saiba se guiar. O melhor presente que podemos dar para os nossos filhos é esse evangelho de amor. Para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Aqui tem as lições que todos nós precisamos. E vamos sempre ouvir aquilo que o Pai nos intui. Vamos meditar, sabendo que o Pai só quer o nosso bem. Se às vezes nós passamos por momentos difíceis, não vamos reclamar, não, porque nós reclamamos demais, né? Nós não gostamos quando as pessoas estão assim, enchem o nosso ouvido de reclamações, quando chega algum amigo e vem no blá blá blá, só queixa, só queixa. O que nós aconselhamos? Te liga a Deus, ora, medita, o Pai é bom, pensa no bem. Isso aí é uma lição. É que nem quando nós vamos fazer uma prova, nós temos que estudar, não? E na hora, dar o melhor de nós para acertar. E se nós errarmos, nosso professor vai nos mostrar o que é certo, né? Então nós estamos aqui numa escola de vida, uma escola de amor, uma escola que nos engrandece, porque o Pai só espera isso, e é para isso que o Pai nos criou. Nós começamos, né, simples, ignorantes, passamos por muitas e muitas e muitas e muitas, porque nós ainda estamos aqui aprendendo. É porque nós erramos muito, né? Mas vamos procurar fazer aquilo que o Cristo ensinou. Nosso Mestre, Ele nos mostrou, Ele vivenciou tudo. Ele tem paciência. O Pai tem paciência conosco. Se errarmos, vamos nos dar conta. Vamos nos perdoar, pedir perdão ao Pai. Como nós devemos nos perdoar, porque quantos erros já cometemos, não? Então vamos em frente, vamos dar o melhor de nós para todos aqueles que convivem conosco, para todos aqueles que passam pela nossa vida. E vamos pensar sempre que tudo aquilo que nos acontece de bom, maravilha, né? Mas também ali tem um aprendizado que nós podemos passar adiante. E que se nos acontece, que nos traz lágrimas, vamos pensar, por quê? O que eu fiz? O que eu estou aprendendo com isso? E o Pai seca essas lágrimas, nos dá coragem, nos dá força. Nós não precisamos pedir ao Pai, tira esses problemas da minha vida. Não, Pai, me dá força, coragem, que eu passe pelos problemas e que eu possa
ser muito agradecida ao Pai pelas lições que estamos recebendo. Não vamos esquecer, o Pai nos ama, o Pai quer o melhor para cada um de nós. Tanto assim que Ele nos mandou o Mestre que vem nos ensinar, que vem nos mostrar que Ele vivenciou tudo que nós precisamos saber. E nós vivemos vindo errando, né? Percalços, encontrando as pedras pelo caminho. Agora temos que tirar essas pedras, esses espinhos, porque nós mesmos é que colocamos ali. E vamos agradecer ao Pai pela vida, por tudo aquilo que passamos, por todas as lições, que às vezes foi difícil aprender, mas vamos repetir de novo, se errarmos. É como um estudante, né? Se ele não faz bem as provas, ele fica em recuperação. E acho que nós agora estamos em recuperação, né? Porque nós estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, passando por aquilo que ainda precisávamos repetir. Mas de boa mente vamos fazer tudo pelo melhor, nos lembrando sempre que não estamos sós. Temos nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda que nos intuem, que nos ajudam, que nos mostram. E temos esse Pai maravilhoso que nos ama com muito, muito amor. Então, queridos, sejamos abençoados. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site